transbordar. Aleluia. Pode ser. Derrama sua glória, derrama sua glória. Aleluia. Eu quero pregar sobre quebrando as cadeias que estão te prendendo. Tem cadeias que te prendem e você nem vê, sabia? As cadeias, elas só são presas quando o mundo natural ele se manifesta contra as coisas de Deus. E tudo aquilo que é contra Deus vai tentar nos prender. Tudo que é contra Deus vai tentar nos prender. Posso ouvir amém? Cadê a Valda? Tudo que nos prende. Minha aguinha, por favor. Da minha vida mesmo. Tudo que nos prende é contra Deus. Tudo que te prende é tudo que não faz a vontade de Deus. E pode vir aqui e fazer. Pode ficar à vontade. Atos 12, abra comigo, por gentileza. Fala assim: nessa ocasião o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja com a intenção de maltratá-los e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Tendo-o prendido, lançou no cárcere, entregando para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados. 4, 8, 8 com 8, 16 soldados. Cada um. 4 escoltas de 4 soldados cada um. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Pedro então ficou detido na prisão. Pedro estava o quê? Pedro era homem de Deus? Sim ou não? Mas o homem de Deus pode ficar preso? Sim ou não? Sim. Todas as vezes nós vimos Edir Macedo sendo preso porque pregava o evangelho, estava crescendo a igreja dele, e eles ficaram com inveja e por inveja prenderam o Edir Macedo. Nós vamos ver muitos homens de Deus ainda quando isso começar a acontecer, mas no Brasil vai demorar um pouco de tempo. Posso ouvir um amém? Mas aqui nós vemos que Pedro ficou detido na prisão. Mas tem um porém. Eu posso até ficar preso, mas tem alguém orando por mim. A oração, olha só. Mas a igreja orava intensamente a Deus. Quem quiser pode vir fazer, quem não fez ainda, tá? Intensamente a Deus por ele. Na noite anterior ao dia que Herodes iria submetê-lo ao julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Como é que um homem pode ficar dormindo sabendo que vai morrer? Tem 2 questões: ou ele sabia que ia morrer, ou ele sabia que ia ser solto. Quando nós confiamos em Deus, mesmo que existem algumas coisas que nos prendem, nós sabemos que Deus é conosco. E que qualquer momento, de repente, Deus vem e nos atende. Mas Ele só vai nos atender quando tiver a oração incessante da igreja. Igreja que não ora é uma igreja morta. Eu falo tanto em âmbito institucional e também pessoal. Nós somos igreja. E se nós não temos uma vida de oração, algumas cadeias podem nos prender. E essas cadeias que nos prendem, elas só vêm porque no mundo espiritual teve uma legalidade. Aqui nesse caso, Pedro foi permitido. Foi permitido, por quê? Por causa da inveja. Herodes estava com inveja. Herodes queria ser bem com o povo e fazia algo para ficar de bem, porque o evangelho estava crescendo.
Era a igreja de Atos. O evangelho crescia, as pessoas eram convertidas, e todas as vezes que nós começarmos a incomodar, o diabo vai se levantar. E todas as vezes que ele se levantar, é porque nós estamos crescendo. Posso ouvir um amém? O crescimento da igreja, das pessoas, ela faz com que a inveja cresça e haja perseguição. E toda perseguição é boa, porque ela nos tira do conformismo, ela nos tira da mordomia e nos impulsiona para viver algo que a gente nunca viveu. Posso ouvir um amém? Todas as vezes que a perseguição vem, com ela também vem um livramento. Nada que haja de perseguição, Deus não vai te dar o livramento. Se Pedro era um homem de Deus, Pedro ia ter livramento. Mas pastor, por que Tiago não teve livramento? Porque Deus permitiu. Deus permitiu. Da mesma forma que muitos morreram com Covid e outros não, Deus permitiu. Mas as coisas só acontecem no natural quando o mundo espiritual se moveu. Posso ouvir um amém? Deus permite que aconteçam as coisas no mundo natural para que eu me posicione no mundo espiritual. As coisas só acontecem no mundo natural para eu me posicionar no mundo espiritual. Olha só o que vai dizer aqui no 5. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. E quando há um movimento no mundo espiritual, acontece o livramento. As coisas só vão dar certo e acontecer na tua vida quando você mantiver um tempo de oração, de vida espiritual. Eu estou todo arrepiado. Por quê? A oração, ela destrava tudo que prende um homem de Deus. A oração desprende tudo. A oração destrava tudo que prende um homem de Deus. A oração destrava tudo que prende um homem de Deus. Olha só o que vai dizer aqui. E na noite anterior, no dia em que Herodes havia de submetê-lo ao julgamento, Pedro estava dormindo entre dois soldados, preso com 2 algemas, e sentinela montavam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente, de repente, apareceu o quê? O anjo do Senhor, e uma luz brilhou na cela. As trevas tentaram prender, mas a luz que brilha é maior do que as trevas. E olha o que vai dizer. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor, e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Pedro, o anjo estava com a chave? Sim ou não? Não. Para você entender como tem poder a fala, a língua, a boca, que quando o anjo tocou no Pedro e disse, levanta, quando ele se levantou, as cadeias caíram. A palavra de vida tem poder sobre a morte. Eu estou todo arrepiado. A Bíblia vai dizer assim, Pedro acordou depressa, levante, disse ele. Depressa, levante, disse ele. Depressa, levante, disse ele. Então as algemas caíram. Tem que ser pressa, tem que ser rápido. As coisas de Deus tem que ser rápido. Posso ouvir um amém? Então as algemas caíram dos punhos de Pedro, e o anjo lhe disse, vista-se e calce a sandália. Meu irmão, quem está fugindo, deixa tudo para trás. Quem está fugindo não vai querer saber se a sandália vai dar tempo para... Não vai dar tempo para botar a roupa. O anjo disse depressa. Pedro meteu aqui a sandália, olhou para o lado, ver se tinha mais alguma coisa, porque na cadeia não pode ficar nada que é teu. Você não pode ter nada na cadeia que é seu. Você tem que ser livre, totalmente livre.
A cadeia não pode te acusar, as trevas não podem te acusar, as trevas não podem te prender, as trevas não podem falar nada contra a tua vida. Aleluia. A oração destrava tudo que prende um homem de Deus. Daniel, quando buscava a resposta de Deus, ele teve na hora, através da oração. Abra comigo Daniel capítulo 9, verso 23. Assim que você começou a, então a oração tem poder. Pode ser? Posso ouvir uma vez? Houve uma resposta. Houve uma resposta que trouxe a você, que eu trouxe a você, porque é muito amado. Só é amado quem ora, quem tem intimidade. Só vai ser salvo quem é amado. Só vai ser salvo quem tem intimidade. Os dons não valem nada, mas a intimidade é tudo. Por isso, preste atenção à mensagem para entender a visão. O problema da igreja hoje é que ela vem para ver alguma coisa, ela não vem para fazer alguma coisa. O problema da igreja hoje é que ela não ora, ela quer ver o movimento das águas, mas não quer se jogar nas águas. Por isso, preste atenção à mensagem. Eu preciso prestar atenção no que o pastor ou ministro da noite, do dia, do qualquer momento está ministrando, para que eu possa ter atenção à mensagem, para entender qual é a visão de Deus para a minha vida. Pode passar. 70 semanas estão decretadas para o seu povo e sua santa cidade, a fim de acabar com a transgressão, dar fim ao pecado, expiar as culpas, trazer justiça eterna, cumprir a visão e a profecia e ungir o Santíssimo. Você entendeu o que Deus quer fazer? Acabar com só o Leno. Acabar com o quê? Dar fim o quê? Expiar o quê? Trazer justiça eterna e cumprir a visão, a profecia e ungir o Santíssimo. Quando Jesus se aparecer em todos os cultos que a gente faz, aleijado vai começar a andar. Só que o problema é que quando a gente vem, Jesus não pode fazer muito milagres, porque a incredulidade impera. Não adianta só eu ter fé. Você precisa ter fé para viver o que Deus tem para a sua vida. Eu vivo na minha vida. Você vai ver hoje à noite muita gente dando testemunho da ação da missão de Curitiba, porque se dispuseram. Se não se dispusesse, não teria vivido milagre. Você vai ver quantas pessoas vão dar testemunho hoje. Então, eu preciso entender essas coisas. Agora abra no Daniel 10, 11, por favor. Eu preciso orar. Eu preciso buscar. Ele disse: Daniel, você é muito... Querido, se não tiver uma palavra de Deus para a tua vida, muitas vezes você desanima. Por isso que Deus tem que levantar homens com dons, mulheres com dons. Por quê? Porque nós precisamos saber que nós somos amados. A única coisa que nos faz dar força é saber que nós somos amados por Deus. Imagina um homem que não dá o carinho para a mulher, ela se acha que não é amada. Ela vê de repente o outro, ele dando carinho para outra mulher e está dizendo: poxa, ele ama mais ela do que a mim. A gente precisa, o homem tem a necessidade de saber que é amado. Eu fico alegre quando as pessoas vêm, me abraçam e dizem: bispo, eu te amo, bispo, eu te amo. Por quê? Porque eu preciso como homem, e você como mulher e homem de Deus precisa. Por
isso que eu sempre beijo, abraço as pessoas, porque elas precisam saber que elas são amadas. Preste bem, de novo, preste bem o quê? Ao que eu vou. Levante-se, pois eu fui enviado a... Quando ele me disse isso, pus-me em pé, tremendo. Pode passar? E ele prosseguiu: não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas e eu vim em respostas a ela. Deus tem respostas às tuas orações. Estou todo arrepiado. Deus tem resposta às suas orações. Pode passar? Mas o príncipe do reino da Pérsia, tem um outro reino que está impedindo de a resposta vir para a tua vida. E para esse reino cair, eu preciso enviar um anjo. Deus precisa enviar um anjo. Deus precisa enviar um anjo. Deus precisa enviar um anjo. Resistiu durante 21 dias. Foi o dia que eles começaram a jejuar. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio a minha ajuda, pois eu fui impedido de continuar ali com os reis da Pérsia. Existe um mundo espiritual que precisa descer no mundo natural. E para descer no mundo natural, precisa ter uma legalidade no mundo espiritual. As tuas orações, a tua vida só vai ser respondida quando você viver um sobrenatural. Eu vi essa semana uma reportagem, um vídeo que... Posso falar? Não, acho que não tem ninguém para ter aqui. Também não tem problema. O Jair Messias Bolsonaro, um pastor, teve uma visão dele que ele tinha que ungir em 2017 esse homem a presidente da República. Mas ele não era, ele só era pré-candidato. E ele foi lá, ungiu, derramou o óleo, ungiu e fez uma carta de posse. E uma alta fez para ele. Ele entregou para o Messias e disse assim: o Brasil está nas suas mãos. Em 2018 ele foi eleito a presidente da República. A nossa vida, se nós não tomarmos posse no mundo natural, porque eu pedi para você escrever aqui, porque eu vi um anjo aqui na frente. Enquanto você estava escrevendo, você estava recebendo a tua bênção antes mesmo de chegar na tua casa, antes mesmo de acontecer. Vai acontecer um milagre na tua vida. Só que para isso precisa uma busca, uma intenção, uma atenção no mundo espiritual. Se você não entender isso, você não vai viver. Me desculpe eu te dizer, mas se você não entender o mundo espiritual, o natural não vai se manifestar. E muitas pessoas pecam, erram por desobedecerem. O anjo pôde descer para entregar a resposta para Daniel? Não. Só depois de Miguel, que é o guerreiro, que é o anjo guerreiro, que vai guerrear contra Satanás e seus anjos no Apocalipse, que já está feito, que foi que deu ordem e chegou para Satanás, porque Satanás era ungido. Ele tem que respeitar, porque é um outro reino. Porque nós respeitamos o reino aqui na terra. Porque existe um reino na terra, existe um reino no mundo espiritual e existe o reino de Deus. São 3 reinos. Vou pregar sobre isso um dia. Reino natural, reino espiritual e reino de Deus. Príncipe supremo. Existe, sem príncipe, existe um rei. Existe um reino. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio à minha ajuda, pois fui impedido de continuar ali com os reis da Pérsia. Por quê? Porque Deus queria enviar uma resposta para Daniel. A tua resposta vai vir, pode levar 21 dias, mas ela vai chegar. E quando ela chegar, você vai ser honrado, você vai ser glorificado. Deus vai te abençoar, Deus vai te dar tudo aquilo que você sonhou. Por quê? Porque a tua resposta já foi dada. Posso ouvir um amém? A minha vitória está no mundo espiritual através da oração. Posso ouvir um amém? Se você não orar, meu irmão, não adianta. E outra coisa eu quero ler aqui agora.
a morte de Herodes. Depois Herodes foi para a Judeia, para Cesareia, e permaneceu ali durante algum tempo. Ele estava cheio de ira contra o povo de Tiro e Sidom. Contudo, eles pediram uma audiência com ele. Tendo conseguido o apoio de Blasto, que era o encarregado do dinheiro do rei, homem de confiança do rei, pediram paz, porque dependiam das terras do rei para obter alimento. No dia marcado, Herodes vestiu seus trajes reais, sentando-se em seu trono. Quem é que tentou matar Pedro? Herodes. Sentado no seu trono, e fez um discurso ao povo. Eles começaram a gritar, o povo começou a gritar: é voz de Deus. Nem todo elogio te leva para a bênção, mas para a maldição. É voz de um Deus. Herodes se achou tudo, né? Mas era a resposta de Deus. É voz de um Deus. Herodes aqui, ó. Realmente eu sou um Deus. Aí o que aconteceu? É voz de um Deus e não de homem. Visto que Herodes não glorificou a Deus, imediatamente o anjo do Senhor o feriu, e ele morreu comido de vermes. Toma cuidado com os elogios. Deixa eu só ler uma coisinha que eu li aqui, que me pegou. 23. Cadê? Morte miserável associada do fato de Herodes aceitou a aclamação da divindade por parte do povo, mas também pode ser considerada a paga divina por ter perseguido a igreja. Eu preciso entender que toda honra, toda glória, todo louvor pertence a Ele. Por isso, dê a glória a Deus quando alguém te elogiar. Não seja a tua boca que te elogie, mas o Senhor que te use, ou use alguém. Deus levantou o povo para fazer o quê? Para dizer: olha, é um Deus. Deus usou a boca do povo para aclamá-lo rei e dizer: é voz de um homem, não é voz de um homem, é voz de Deus, isso é Deus. E ele aceitou aquilo para si e não deu glória para Deus. Não é proibido você receber elogios, não é proibido você receber uma aclamação, mas na tua mente precisa dizer: glória a Deus, glória a Deus, porque foi Deus que fez isso, porque tudo veio dele, tudo é para ele e tudo foi feito por ele. Posso ouvir um amém? Fique de pé em nome de Jesus. Todos assinaram ali, todos fizeram o seu pedido? Não, depois faz ali daí. Glória a Deus. Vamos orar então. Eu disse que hoje seria diferente, né? O culto foi. Pode deixar aqui, deixa aqui. O pedido de oração, a tua vida tem que estar no altar. Eu estava pensando hoje, muita gente, né, que eu ouvi ontem alguém dizer: pastor, porque o rapaz falou que não, agora ele não vai mais para a igreja porque ele é igreja. Eu digo, tem muito crente errando porque não conhece as escrituras. Muita gente errando porque só querem um culto para eles, não querem fazer um culto a Deus. Eles querem um culto para eles. E quando eu faço culto para mim, Deus desaparece da minha vida. O culto é para Deus, não é para mim, não é para você. É nós que fazemos o culto a Deus. E a Bíblia fala: não deixamos de congregar como alguns. A Bíblia fala que eu tenho que estar sempre na igreja. A igreja, meu irmão, tudo que eu conquistei foi na igreja. Tudo que eu conquistei foi na igreja, foi estando na igreja. Não, eu tenho que cuidar da minha família primeiro. Isso aí é desculpa. Se o vigia, se Deus não cuidar da cidade, se Deus não cuidar da cidade, em vão vigia a sentinela. Querendo dizer, se Deus não cuidar da tua família, em vão cuida você. Se Deus não estiver junto com você na tua família, teu filho, tua casa não será.
Agora, quando você coloca Deus em primeiro lugar, eu esqueci por muitas vezes a minha família. Hoje tem festa no domingo, eu não vou. Tem festa dia de culto, eu não vou. Por quê? Porque a primícia pertence a Deus. Depois, para minha família. Ah, mas se o próprio Jesus disse, os teu pai, tua mãe, teus irmãos estão lá fora te procurando. Minha família é todos vocês. Meu pai, minha mãe, meus irmãos. Ele colocou a própria família dele de sangue em segundo lugar. Toma cuidado com o engano e o engodo de Satanás. Tem muita gente se perdendo, cuidando da família. Eu estava dormindo e Deus me deu isso essa noite. Esqueci. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Tem muita gente ganhando todo mundo para Jesus e esquecendo que ela também vai para o inferno igual as outras. Não adianta eu querer ganhar todo mundo e esquecer de ganhar minha própria alma. Eu preciso ser ganho para depois ganhar o mundo inteiro. Jesus disse: primeiro vem a mim, depois ide. Primeiro a mim, depois o ide. Primeiro a mim, depois o ide. Primeiro a mim, depois o ide. Se não tiver em Jesus, não tem ide. Se não tiver em Cristo, não tem ide. Se não tiver Deus, não tem evangelismo. Se não tiver Deus, não tem vida. Se não tiver oração, o povo não vem. Posso ouvir um amém? Então tudo depende de Deus. Feche teus olhos em nome de Jesus. Eu quero te ungir com óleo. A Bíblia fala que Jesus foi ungido mais que os seus inimigos. Satanás, ele era ungido de Deus. E a unção de Satanás não saiu, porque foi Deus que deu. A unção que Deus dá, ninguém tira. Mas a unção que o homem coloca, Deus tira. Quem escolheu Saul foi o povo, Deus tirou. Agora quem escolheu Davi, que mais pecou, Deus nunca tirou o óleo da cabeça dele. Pelo contrário, tem muita gente com óleo sendo tirada. Quero te convidar para vir aqui na frente. Eu quero orar por você. Senhor, nós pode vir aqui, faz uma filha. Senhor, unge com óleo a tua filha, Pai. Eu declaro a unção do teu Espírito, Senhor. Eu declaro, Senhor, a unção do teu Espírito. Eu declaro o poder do teu Espírito. Eu declaro a unção, Senhor. Satanás não tem poder, meu Deus. Eu declaro a unção do teu Espírito. Eu declaro a unção do teu Espírito. Eu quebro toda malignidade. Tudo que estava sentado. Tudo que estava sentado. Há poder. Tudo que está sentado. Há poder no nome de Jesus. Toda doença, solta. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, Todo espírito de enfermidade solta agora. Toda morte, solta. Cadeias Da planta dos quebrar, pés até o alto da cadeias cabeça. quebrar, Da planta dos pés até o cadeias alto da cabeça. quebrar. Da planta dos pés até o alto da cabeça. Há poder no nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que a unção Há de poder Deus sobre a tua vida. no Que as tuas nome orações sejam de ouvidas. Jesus. Há poder no nome de Jesus. Que a unção de Deus esteja sobre as suas vidas. Que a unção de Deus esteja sobre as suas vidas. Que a tua oração seja ouvida. Que a unção de Deus esteja sobre a tua vida. E as tuas orações sejam ouvidas. Em nome de Jesus. Cadeias quebrar, Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Cadeias quebrar. cadeias quebrar, cadeias quebrar. Que é um Há poder sobre a tua no vida.
Que a nome unção de de Deus esteja sobre a tua vida. Que a Jesus. unção de Deus esteja sobre a tua Há vida. poder no nome Em de nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Há Em nome de Jesus. poder Há poder no teu no nome, Senhor. nome de Jesus. Nós, Senhor Deus, entregamos esse culto a Ti. Obrigado pelas orações. Obrigado pelos louvores. Obrigado por cada vida que está aqui, meu Deus. Que a Tua mão, Senhor, destrave tudo que prendia. Aqueles que estão nos ouvindo pela live, seja quebrado agora da Tua vida toda a cadeia. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Que Deus abençoe a sua vida no nome de Jesus. Você que está na live, que o Senhor te enriqueça, o Senhor te abençoe, o Senhor tire toda mentira do diabo sobre a sua vida e que você sinta a cura entrando na sua casa em nome de Jesus. Amém.